Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a Malu Tegon, que tem 12 anos, cursa a 7ª série no Instituto de Educação de Americana, faz teatro musical na Escola Catavento Brasil, onde estreou nos palcos no dia 29 de setembro com a peça Moana, uma aventura musical, interpretando a avó Tala. Ela participou do projeto Teatro Musicado e foi repórter mirim do jornal O Liberal. Atualmente, dubla 3 personagens em Cry Babies Magic Tears, que está na HBO Max e Netflix. E no desenho, Lucas Aranha é a abelhinha Maisie, que passa no Cartoonito da Cartoon Network. Também já fez uma pequena participação na dublagem de um filme da Universal. Olá, Malu! Oi, Como é que tá tudo aí, Malu? Cheia de atividades, hein? pois é, bastante coisa. E agora que acabou os ensaios para Moana, tá tudo um pouco mais leve, mas a escola também tá um pouco complicada. Como é que você concilia escola, teatro, dublagem? Sobra tempo para brincar? Sempre a gente arranja um tempo, né? Sempre que eu vou dublar, eu dublo sempre de manhã e eu estudo no período da tarde. Então, vou para Campinas dublar porque eu moro em Americana. Vou para Campinas e depois que eu dublo, eu volto para casa, almoço e vou para escola. E eu consigo reconciliar tudo. E o segredo para isso é você sempre fazer um cronograma, tanto para estudo, trabalho. Você anota tudo o que você tem para fazer, você vai distribuindo entre os dias. Por exemplo, eu vou fazer isso na segunda-feira, na terça-feira eu vou fazer aquilo, e tudo isso fica organizado. Se você seguir o cronograma certinho, tudo dá certo. Então, é o que a gente quer saber, Malu. Como é que foi essa sua trajetória? Como você começou a ser dubladora? Eu comecei com um canal no YouTube quando eu ainda tinha 9 anos. Isso foi no final de 2019, agosto. Depois de muito insistir para minha mãe, ela deixou eu ter um canal no YouTube e esse canal foi crescendo um pouco e aí eu acabei parando de postar vídeos no canal e fiquei mais no Instagram fazendo esse tipo de coisa. Mas com a pandemia eu tava bem parada. Na pandemia, eu acompanhava muitos dubladores famosos. Eu gostava disso, né? Eu achava bem legal esse trabalho. E aí minha mãe percebeu que eu gostava disso e ela perguntou se eu tinha interesse em fazer. Sim, seria bem legal fazer algum dia. E aí, ela conversou com o meu diretor de teatro, do projeto Teatro Musicado que você falou, e ele disse que conhecia um diretor de dublagem e passou o meu contato para ele. E aí eu fiz um teste, fiz a inscrição para aquela agência de dublagem, que no caso é a Dubbing Company, e deixei o meu registro de voz lá. E assim, quando eles precisassem, eles iam me chamar. Em questão de 2 ou 3 meses, eles me chamaram para fazer a abelhinha Maisie, do desenho Lucas Aranha, que passa no canal de televisão Cartoonito e na HBO Max. E aí, em janeiro, eu tava dublando Cry Babies Magic Tears, que tá disponível só na Netflix. E como foi a emoção de fazer a primeira dublagem? Uma coisa que eu gosto muito da dublagem é que a gente nunca sabe o que a gente vai fazer até entrar no estúdio. Naquele dia, eu tava com a minha mãe, ela falou que eu tinha que ir lá fazer um negócio no dia tal. E fomos lá no dia de manhã pra Campinas, era a primeira vez que a gente tava indo. E eu não sabia se era um teste, se era um desenho de verdade, eu não sabia, tudo aquilo era novo. Eu não sei porque eu imaginava que eu ia fazer algum animal. Porque, tipo, sempre tem alguma coisa de animal. Porque criança ama animal. Eu tava sentindo que ia ser algum animalzinho. Mas eu não queria imaginar que era uma abelha. E aí eu cheguei lá, eu não sabia se aquilo ia demorar, se ia ser rápido. E eu tava lá com o meu livro, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Eu tava lá na sala de espera com o meu livro, porque eu achava que, sei lá, vai que demora. Pelo menos eu tenho alguma coisa pra fazer. E aí me chamaram, eu desci lá no estúdio. O diretor, que é o Digão, ele é muito legal.
Ele deu uma breve explicação do que é o desenho, o Lucas Aranha. São vários animaizinhos, amigos que vivem numa casa. E aí ele me mostrou como é que funciona, porque era a minha primeira vez. E tinha uma TV bem grandona. Numa parte da TV tinha um vídeo com o áudio em inglês e na outra parte tinha o texto em português. As minhas falas estavam todas destacadas e tinha um cronômetro embaixo, que era o tempo do episódio. E aí tava escrito que eu ia entrar no tempo tal. E aí quando desse aquele tempo tal, eu começava a falar. Eu comecei a fazer, fiz acho que uns 2 episódios ou 3. E aí no final ele falou que quando tivesse mais episódios ele ia me chamar. E eu falei, então a personagem é minha? E aí ele disse que sim. E aí eu fiquei muito feliz. Fui lá com a minha mãe, que ela tava esperando no andar de cima. Fui lá e eu falei, eu tenho uma personagem. A gente ficou muito feliz, me diverti bastante e foi muito legal. É uma experiência muito, muito boa dublar. Para você, é mais trabalho ou é mais diversão? Um pouco dos dois, porque quem diz que um trabalho não pode ser diversão, né? Então, eu trabalho, eu ganho por isso, mas eu também me divirto. Então, eu falo que é um trabalho, mas também é diversão. Criança precisa de um curso de teatro para fazer dublagem? Não, não precisa. Antes dos 16 anos, você não precisa ter nenhuma formação em teatro, nenhum curso, nem nada. Mas depois dos 16, você tem que ter o DRT, que é o Registro Oficial de Ator, que eu pretendo tirar o meu DRT no final do ano. E com o DRT abre muitas possibilidades. Você pode fazer muito mais trabalhos, coisas muito maiores. Conta um pouquinho para gente da peça Moana, uma aventura musical. Você interpreta uma vovó. Sim. Quando eu fui fazer a audição, as meninas faziam audição pra Moana e os meninos faziam a audição pro personagem Maui, que é um personagem que é melhor amigo da Moana. Aí eu cheguei pra fazer a audição, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia o lugar e todo mundo lá já se conhecia. Todo mundo já fazia aula lá. E de certo, isso era uma desvantagem pra mim. A única pessoa que eu conhecia era o diretor e eu fui pra audição por conta dele, né? Porque eu conhecia Catavento por conta dele. E aí a gente fez uns exercícios de canto e atuação. A gente tinha que fazer uma cena e cantar uma música. Eu cheguei, eu tava bem nervosa. A gente fez os exercícios e teve um intervalo. E eu fui conversando com algumas pessoas durante o intervalo. Tinha 2 meninas que estavam conversando comigo. Inclusive, uma delas era a Carol, que ela queria fazer a audição pro Maui. Ela fez a audição pro Maui e pra Moana. No final, ela acabou passando pro Maui e ela foi o Maui no musical. Isso foi muito legal. Mais pra frente das aulas, eu fui conhecendo mais as pessoas nos ensaios. E hoje em dia eu tenho amigos inseparáveis lá. Meus melhores amigos estão lá. São Alice, Lucas, Eixla, são todos muito meus amigos. Eu não consigo imaginar minha vida sem ter ido para aquela audição, porque se eu não tivesse ido, eu não teria passado e também não teria conhecido essas pessoas incríveis. Desde sempre eu achava que eu ia ser avó, porque era a minha primeira vez lá. Então eu não achava que eu ia conseguir a Moana logo de cara, porque seria um pouco injusto com as pessoas que estão lá há bastante tempo, né? Então eu falava, cara, eu acho que a avó seria um papel legal, porque tem uma participação boa, mas também não tem tantas falas assim, tanta coisa. E eu acho que eu tenho chance de pegar o papel da avó. E aí quando saiu o elenco, a minha mãe falou que eu tinha saído, e aí ela foi lá ver, ela falou, você é a avó! E aí eu, nossa, eu sou a avó! Aí eu fui olhar todos os meus amigos para qual personagem cada um tinha passado, eu também fiquei muito feliz por eles. Foi uma experiência muito boa, Moana. E a estreia foi dia 29 de setembro. Sim, 29 de setembro. Foi numa quinta-feira, dia de semana. Eu tive prova naquele dia na escola. Eu tive que sair da escola e vim pra casa me arrumar pra ir pro teatro, porque eu até saí mais cedo da escola. Eu fiz a prova e fui embora pra poder me arrumar pra ir pra peça. Deu frio na barriga no dia da estreia? Sim, bastante. Você entrar no palco e ver todas aquelas pessoas olhando pra você é bem
É bem difícil de descrever. Uma mistura muito grande de emoções. Mas eu não estava tão nervosa assim, porque as falas estavam gravadas. E a minha maior preocupação era esquecer as falas. E não tinha como esquecer porque estava tudo gravado e era só mexer a boca. Então isso acabou facilitando, porque tinha bastante criança pequena que não ia conseguir lembrar as falas. Então por isso eles gravaram. Mas no ano que vem eu vou pra turma de crianças mais velhas e aí vai ser tudo ao vivo. E aí sim eu vou ficar um pouco mais preocupada. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a Malu Tegon, atriz e dubladora, e com a sua mãe, a jornalista Fernanda Tegon. E agora nós vamos falar um pouquinho com a mãe da Malu, a Fernanda. Olá, Fernanda! Oi, Marta. Fernanda, a Malu já foi repórter mirim do Liberal. Eu gostaria que você contasse essa história. A gente tem uma fase da vida que a gente não consegue mais segurar, né? A Malu, desde pequenininha, ela queria fazer vídeos na internet, queria fazer algumas gravações e eu sempre segurei. Mas até por medo, né, de seguir a profissão da mãe, talvez, eu falo, é muito novinha, né? Eu sou jornalista e às vezes você pensa, meu Deus, com essa idade já vou começar a influenciar. Então eu segurava bastante. Aí um dia ela foi fazer um curso de férias no Parque Ecológico, aqui de Americana, e o Fernando Giuliani, que era secretário de Cultura, deu o microfone na mão dela, que é o atual diretor do Jornal Liberal, né? Ele deu o microfone para ela. E aí ela começou a gravar algumas coisas. Aí a partir desse momento, ele mesmo chegou para mim e falou: Fer, ela tem muito talento. Deixa ela fazer algumas coisas, né? E aí acabou que ela entrou no canal do YouTube, com Malu e Seu Mundinho, onde ela gravava no estúdio algumas entrevistas e ela passou a fazer quadros. Tinha o Dicas da Malu, que ela passou a fazer a agenda cultural para criança aqui de Americana e região. E foi assim que ela começou. Aí depois, passaram-se alguns meses, foi aniversário do Parque Ecológico, que cai no dia 12, né? No dia 12 do 10. O Fernando queria uma criança para fazer uma apresentação do parque. E aí ele acabou chamando a Malu. E para mim foi muito emocionante, né? Porque eu fui assessora do Parque Ecológico durante muitos anos. Então eu tenho uma história de amor com o parque. E ver a sua filha falando do parque foi, assim, muito bacana. A Malu, durante esse programa, né, ela teve várias oportunidades, quando ela tinha esse canal no YouTube, né, ela tinha muitas oportunidades de ir em eventos, né, e entrevistar pessoas. E ela participou de uma premiação que chama Top of Mind e ela teve a oportunidade de conversar com o Luciano Zafir. Aí ele falou, mas é uma criança mesmo? Tem certeza? Porque ela já estava muito desinibida e conversando e gravando assim, totalmente solta, né? Ela conversou com a Samara, que foi do The Voice, Bueno. Samara Bueno, que é uma cantora também. A Samara chamou ela para cantar, ela já cantou também. Foi tudo por instinto, né? Foi como ela foi parar no teatro musicado também. Eu não sabia que minha filha cantava, até um dia o Cícero Edno, que é um artista muito conhecido aqui na região, né? Falou, Fer, eu vou montar um projeto de teatro e música. Gostaria de ter a Malu. Eu falei, mas a minha filha não canta? E quando eu fui ver, ela estava no palco e já estava cantando. Ele falou, tá vendo, mãe, como ela canta? E eu não sabia. Então eu falo que a Malu é sempre uma surpresa para mim. Malu, você está com viagem programada. Conta essa viagem, como é que vai ser? A Catavento Brasil, minha escola de teatro, conseguiu a chance de participar do programa Disney Performing Arts, que é um programa onde várias escolas levam seus alunos para Orlando, para os parques da Disney, para elas vivenciarem vários workshops, cursos, todos voltados para o teatro musical e aprendizado. E aí, no final do curso, a gente se apresenta nos palcos da Disney. E muitos amigos meus da Catavento vão, eu acho que vai ser muito legal você e seus amigos irem para a Disney fazer o que vocês mais gostam. Deve ser muito legal. Quando surgiu essa oportunidade, né, da Disney Performing Arts, feliz, né, com a oportunidade, mas também preocupada, porque tem toda uma questão financeira, né? Mas a gente contou com o apoio de algumas pessoas que acreditam muito na carreira da Malu e juntos a gente deu esse presente para ela no final da apresentação. E o curioso foi que ela falou que ela não sabia, mas que ela tinha dentro do coração dela que ela iria fazer parte desse programa.
Eu sabia que de um jeito ou de outro eu ia conseguir, eu não sabia como, mas sei lá, minha mãe ia dar um jeito de me ajudar aí. Não sei o que ia acontecer, mas aí no final da apresentação a gente fez os agradecimentos, acabou a apresentação e estavam chamando os alunos um por um para sair do palco e ia ficar com a família, né, que estava na plateia. E aí quando me chamaram, eu tava lá com as minhas amigas da escola, elas foram me ver, a gente se abraçou, elas me parabenizaram. E aí eu fui lá com a minha família, me deram flores, minha madrinha me deu um girassol, minha amiga me deu umas florzinhas amarelas muito bonitinhas. E aí minha mãe me deu um cartão, e eu comecei a ler esse cartão. E aí no cartão falava que eu merecia participar do programa Disney Performing Arts. A minha amiga Eishla, que ela ia já participar desse programa, ela já estava confirmado que ela ia, ela estava lá na minha frente quando eu li. Aí eu terminei de ler, eu olhei pra ela, eu abracei ela, a gente ficou toda feliz que a gente ia pra Disney juntas. E eu fiquei muito feliz. Depois eu li o cartão e vi que todo mundo que assinou tinha contribuído também financeiramente para eu conseguir ir pra Disney. Eu fiquei muito feliz, cara, foi muito legal. Eu descobri isso na frente dos meus amigos da Catavento, minhas amigas da escola. Foi tudo muito emocionante. A Malu é muito determinada. Quando ela quer uma coisa, ela falou, eu quero ser doadora. Não sei como, mas eu vou ser. Ah, eu quero isso, eu não sei como. A gente tem uma criação, né? De jogar para o universo e já co-criar as situações. Então, a Malu, ela leva isso ao pé da letra, sabe? Ela tem um sonho e ela corre atrás. E a sua mãe, Malu, sempre te acompanha? Sempre, sempre. Ela trabalha às vezes em Campinas, então às vezes ela me deixa lá pra fazer a dublagem e ela vai trabalhar, mas na maioria das vezes ela fica lá esperando eu terminar, enquanto ela trabalha online. Eu falo, né? Desde que entrou para esse mundo, eu optei também, né? Para poder acompanhar mais de perto a carreira dela, eu hoje só trabalho home, né? Trabalho uma vez por semana presencial em São Paulo. Mas eu acabei deixando uma empresa que eu trabalhava para poder me dedicar um tempo a ela, porque não tem jeito, a gente tem que estar junto, né? Eu agradeço a atriz e dubladora Malu Tegon e também a sua mãe, a jornalista Fernanda Tegon, por participarem aqui no Multidom. Obrigada, Malu. Obrigada, Fernanda. Obrigada, foi uma honra poder participar aqui do programa e eu queria mandar um beijo para todo mundo, para todos os ouvintes. Queria agradecer pelo convite e eu queria aproveitar para poder incentivar todos que têm esse sonho de ser dublador, ator. Corram atrás, gente, porque se vocês querem mesmo, nada pode impedir vocês. Então, não desistam, porque uma hora ou outra vocês podem conseguir. Obrigada pela oportunidade aí que vocês estão dando para a Malu falar um pouquinho da experiência dela, né? Tão nova, já tão focada e determinada. Então, eu acho que serve aí de exemplo para muitas crianças que buscam alcançar um sonho. E assim, também cabe à mãe, né? Muitas mães, depois que saiu a matéria da Malu no jornal, muitas mães me procuraram, né? Perguntando, qual é o caminho? Eu tenho que ir para uma agência? Como que eu faço, né? Eu falei que a gente tem que ficar muito atenta. Algumas agências que existem aí estão só para caçar dinheiro, eu chamo de caça-níquel, né? Eles aproveitam a oportunidade do sonho da criança e muitas vezes do sonho da mãe, de que sejam profissionais da arte, e acabam pagando um valor absurdo para fazer parte. E a agência séria não cobra. Para fazer banco de voz, para dublagem, não tem custo. Então, a partir do momento que as pessoas começam a cobrar muitas coisas, você deve desconfiar. Então fica aqui meu alerta, né, para que as pessoas procurem antes saber onde vão colocar seus filhos, porque o futuro deles depende muito da direção que nós vamos dar, né? Como mãe, a gente tem que sempre incentivar, mas ter cautela da onde vai colocar o nome do seu filho. Eu tô num momento, assim, que o orgulho é a palavra que define, né? Porque a Malu, ela leva a profissão dela, que ela já escolheu essa profissão, né? Com muita determinação, muito foco, né? E isso é muito bacana quando você vê numa criança de 12 anos. O comprometimento que ela tem. Foram meses de ensaio, acordando 7 horas da manhã, voltando para casa às 5 da tarde. Então, assim, desde pequena, ela já aprendeu que para você conquistar, você tem que fazer por merecer. Então, para você ser bom naquilo que você quer, você tem que se dedicar. E é isso que ela tem feito.
sempre lembrando de que a questão das notas são sempre um desafio, né, para essas crianças que estão nesse meio, mas que também são vigiadas pelos pais e pelas agências. Ela não pode cair a nota, então ela não pode cair o rendimento escolar. Agora que ela vai ficar uma semana afastada da escola, a escola de teatro, no caso, manda uma declaração e a escola acaba dando um suporte também. É muito importante lembrar que não é porque está se profissionalizando que tem que deixar de estudar, né? Isso tudo tem que continuar seguindo em frente. Então, eu tenho muito orgulho, porque além de ser uma atriz já, né? Uma dubladora, ela é uma excelente estudante. E se você quiser conhecer um pouco mais da atriz e dubladora Malu Tegon, você pode ir lá no Instagram, @MaluTegon, @MaluThegon, Malu Tegon. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.